Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos no canal 49 às 7 horas da noite e é repetido às terças às 10 horas da noite. Bem-vindos. Eu sou o Diácono João Sousa de Hanford, hoje fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Manuel Sousa de Turlock. Boa noite, Sr. Padre, e Happy Valentine's Day. Ei, muito bem, obrigado. Como é que está? Está bom? Eu também retribuo. Então estamos num dia muito interessante, não é? É, o dia de São Valentim. São Valentim, exatamente. É, o dia dos namorados. Isto hoje é por todo... Talvez não está ninguém a ver o programa. Estão todos aí fora a celebrar até à meia-noite, não é? E amanhã é feriado, sabes? Amanhã é o President's Day. Oh. E de maneira que as pessoas têm 3 dias, uns estão para o pismo, outros estão para as montanhas, outros estão na Sabrão. Muito bem. Sim. É também o I Believe in Marriage Day. Ok, como é isso? O que é isso? Aquele movimento de casais na igreja, é chamado o Encontro Matrimonial, trabalhou para que realmente esse fosse um dia conhecido, I Believe in Marriage Day. Sim, senhora. Sim, senhor. Então, isto hoje é um dia muito grande e também é o primeiro domingo da Quaresma. Primeiro domingo da Quaresma. E já é o segundo domingo de fevereiro. Imagina lá, nós já estamos a um ano e quê? 3 meses dos 100 anos de Fátima. Das aparições de Fátima. Ah, nice. Vocês vão fazer uma excursão lá de Turlock? Não, estamos a pensar, vamos lá ver se dá certo. Estamos a falar com uma senhora já e as coisas já estão alinhavadas. Eu penso que vai acontecer, se houver gente que queira ir. Os que quiserem ir têm que andar à pressa, porque vai haver muitas excursões Eu penso do que mundo vai inteiro. haver. A nossa ideia era começar, talvez na Espanha, ir devagarinho para Portugal e chegar lá mais para o fim, onde já depois encontramos o Papa. Comecem em Portugal e depois vão devagarinho para a Espanha. Senão vocês vão ficar muito cansados. Por aí devagarinho, então iríamos a pé, não é? Sim, senhor. Mas o Papa Francisco vai estar em Fátima. Sim. Ele já me convidou. Ele já fez reservas lá no... Ele já me convidou para passar algum tempo com ele. Eu digo-lhe, olha, não sei se vou poder porque tenho um grupo à minha conta. Não é? Já disseste a ele que tens um irmão diácono que também quer estar lá com ele? Ele disse, os diáconos não é preciso, agora é só... Mas eu, quando estive em Roma com ele falou com todos os membros dos casais das equipas Nossa Senhora e eu estava na segunda, mas ele não sequer olhou para mim, porque ele pensou, isto é um movimento de casais, não é principalmente os padres, de forma que ele deu tempo, foi aos casais. Naquele dia não passou cartão ao padre, a um dos padres que estava lá, o Padre Manuel. Ok, muito bem, então o ano que vem faz 100 anos das aparições de Nossa Senhora e hoje começa a Quaresma. O primeiro domingo da Quaresma. Podíamos ver a Quaresma já como uma preparação para o centenário, vivermos a mensagem de Fátima, arrependei-vos, acreditai na Boa Nova, que é a mesma Ainda mensagem. Falta a Páscoa. Que é a mesma no fundo, Fátima é realmente a mesma espiritualidade da Quaresma. Arrependei-vos, rezai. Isso é verdade. Aliás, Nossa Senhora não veio dizer nada de novo em Fátima, mas veio lembrar as coisas importantes. E Jesus, quando começou a Quaresma, quando começou a sua pregação, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. E Nossa Senhora também pediu muito que se arrependessem enquanto é tempo. Esta é a altura. Talvez a novidade de Fátima seja isso. A conversão torna-se cada vez mais urgente. Num mundo que cada vez mais se afoga no pecado, quantas vezes, especialmente na questão do aborto, violência, terrorismos e coisas do género. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, depois muitas guerras. Realmente a humanidade está assim um bocado desiludida, podemos dizer assim. A mensagem de Fátima é uma mensagem tremendamente mais urgente hoje e mais atual hoje, como diz João Paulo II, do que em 1917. Afinal de contas, ela disse que o pecado do futuro ia ser o pecado da carne ou ia ser o pecado do prazer ilícito, não é? E realmente parece que ser a praga dos nossos dias. Não é? Muito bem. Ok, vamos então a ver o que é que podemos fazer sobre isso durante a Quaresma. O que é que podemos adiantar? E vamos buscar a inspiração à Palavra de Deus, não é? Exatamente. E podemos começar aí pela primeira leitura do domingo de hoje. Leitura do livro de Deuteronômio.
Moisés falou ao povo dizendo: o sacerdote receberá da tua mão as primícias dos frutos da terra e colocá-las-á diante do altar do Senhor teu Deus. E diante do Senhor teu Deus dirás as seguintes palavras: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com poucas pessoas e aí viveu como estrangeiro, até se tornar uma nação tão grande, forte e numerosa. Mas os egípcios maltrataram-nos, oprimiram-nos e sujeitaram-nos a dura escravidão. Então invocámos o Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito com mão poderosa e braço estendido, espalhando um grande terror e realizando sinais e prodígios. Conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. E agora venho trazer-vos as primícias dos frutos da terra que me destes, Senhor. Então colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Padre Manuel, como é que relacionaria esta leitura com a Quaresma? Isto é a entrada, hoje é o primeiro domingo, é o portal, a porta grande que dá a entrada para este tempo especial da Quaresma. E o que é que vemos aqui, assim que nos leva a falar da Quaresma? Podemos olhar para o Antigo Testamento como a preparação do Novo Testamento. Esta passagem da libertação dos israelitas das mãos dos egípcios, como também como preparação da libertação de Jesus através da sua morte para a sua glória, é realmente uma passagem que dá o sentido profundo da morte de Cristo. Uma passagem do pecado à graça, da opressão à liberdade, da tristeza à alegria pascal. E aqui diz, o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito com mão poderosa e braço estendido. E hoje continua a fazer isso a cada um de nós. A gente pensa que isto aconteceu há 3.200 anos, mas isto é realmente o que acontece na nossa própria vida. Quando nós rezamos, quando nós amamos, servimos os outros, quando dizemos não a nós próprios para servir melhor e amar mais, estamos fazendo esta passagem como os israelitas do Antigo, do Egito, à terra prometida onde corre o leite e o mel. E a nossa vida torna-se também uma vida doce, onde temos compaixão com os outros, desculpamos, compreendemos, rimos das nossas fraquezas, somos naturais e simples na presença uns dos outros. Não é? Yeah. E a Quaresma não é só connosco, todos os povos, todas as pessoas que chegaram a algum lugar fizeram um tempo de preparação. A gente tem que se preparar para reconhecer as grandes coisas do mundo e as coisas da nossa vida. Não estou pensando, Jesus passou 40 dias no deserto antes de se arriscar a caminhar para a sua missão, de receber o batismo de João Batista e depois ir cumprir a sua missão. Os que saíram da terra do Egito, 40 anos, que levaram a preparar-se para entrar na terra prometida e assim por diante. E nós também temos que fazer esta preparação para... Em todos os aspectos da vida cristã, por exemplo, quando vamos batizar uma criança, fazemos uma preparação. A maior parte das paróquias tem uma preparação para o batismo, da parte dos pais, dos padrinhos. Quando os jovens se vão casar, também fazem um fim de semana de preparação com 3 casais e um sacerdote, chamado naquele fim de semana de preparação. E além disso, há paróquias que exigem ainda mais, como nós, de forma que tudo tem a sua preparação e nós não devemos aproximar-nos das coisas sagradas sem preparação.
nós não devemos aproximar-nos da missa dominical sem preparação alguma. Quantas vezes saímos de casa numa corrida louca, às vezes zangados uns com os outros, porque alguns não se perguntaram a tempo. Chegamos às vezes à missa numa correria louca, leva-nos 10, 15 minutos para acalmarmos, nesse tempo já passaram as leituras, não aproveitamos. Quando nós não nos preparamos para as coisas sagradas, nós não somos dignos delas. Nós não somos dignos da Páscoa se não nos preparamos pela Quaresma. E não somos dignos e não metemos o dente nela. A gente não consegue compreender nem entrar nos mistérios de Deus se não estamos devidamente preparados. Não é como o sumo sacerdote ia só uma vez na Antiga Aliança, entrava no Santo dos Santos e essa coisa toda. A reverência que havia para entrar ou estar metido ou lidar com os mistérios de Deus. E a gente não pode ver isto hoje assim de uma maneira banal. A gente não pode banalizar a missa, às vezes fazemos. Quando, por exemplo, os acólitos estão na conversa e na risota. Eu, quando vou assim a diferentes paróquias, a alguma festa, eu digo aos acólitos, vocês, uma coisa, eu quero a vossa atenção e o vosso respeito, senão vocês digam-me e já não servem. E tem dado bom resultado, quer dizer, porque eles às ficam vezes... espantados. Este padre, he means business. Realmente, a verdade é esta, que quando a missa dominical é feita com uma atitude de reverência e de preparação, todos já vivemos melhor. E uma das coisas que aconteceu depois do Concílio Vaticano II, quantas vezes, foi a falta do sentido transcendente. Talvez seja... KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Estamos no primeiro domingo da Quaresma e tem sido esse o tema do nosso diálogo nesta primeira parte. Padre Manuel, quer acrescentar alguma coisa àquilo que disse na primeira parte antes de irmos ao Evangelho da missa de hoje? Eu só diria mais uma coisa final. Aquilo que nós temos falado do contributo que as pessoas dão para a Igreja, devemos ver isso não simplesmente como o padre precisa de dinheiro, ou a Igreja precisa de dinheiro. Não é tanto isso. Mas é a palavra de Deus que diz, quando apareceres diante de mim, trazei-me uma oferta. E quanto mais generosa a oferta, mais facilmente e mais verdadeiramente nós respeitamos a omnipotência e a majestade de Deus. A pessoa que atira $1 quando passa a cesta realmente não mostra ter este sentido da reverência e da dignidade de Deus. A não ser que ela não tenha mais $, a não ser mesmo que não tenha mais. E nesse caso, não só não devia pôr, como talvez pudesse tirar algum, se realmente for uma necessidade legítima. Hoje em dia, com estes telefones, eles tiravam a fotografia e tinham provas de que aquela pessoa estava a roubar. Sim, senhor. Acho bem, eu gosto. Aliás, a primeira leitura diz isso mesmo. O sacerdote receberá da tua mão as primícias do fruto da terra e colocá-las adiante do altar do Senhor teu Deus. Isso faz sentido. A gente, quando vai à igreja, leva a nossa oferta. A gente leva o nosso coração preparado da melhor maneira possível, mas também dava a nossa oferta para dar ao Senhor. Isto é uma mensagem que nós, os portugueses, devíamos refletir, não é? Yeah. Mas nós, como portugueses, gostamos, quando vamos visitar alguém, levar alguma coisa. Exatamente. Estou lembrado, a nossa mãe, que faria hoje 92 anos, Diolinda Fontes de Sousa. Já há 2 meses atrás. Exatamente, é isso mesmo. Yeah. E o que é que ela fazia? Quando ia visitar alguém, os parentes, ela queria sempre levar alguma coisa. Levávamos
levávamos agriões, levávamos frutas ou coisas que nós tivéssemos. E também trazíamos, muita E vez. depois também trazíamos outras coisas. Yeah. É assim, mas faz sentido. Eu nunca tinha pensado nisso, do contributo para a coleta ser esta oferta que eu levo a Deus. Vou à casa dele e vou de mãos vazias. Não vou levar alguma coisa, vou levar daquilo que tem, daquilo que ele me deu. Depois de tudo aquilo que ele me deu, eu não vou levar sequer uma percentagem. Que filho é que eu sou? Tá bem. Somos como aqueles filhos que receberam todos os pais e depois eles ficam velhos e esquecemos deles. Nem sequer uma missa mandam rezar por alma deles. E nem sequer uma missa mandam rezar por alma deles. E às vezes com tanto dinheiro que ficaram dos pais. E com tanto que ficaram, não é? E às vezes já os pais partem para a eternidade e não chega lá uma missinha que os possa sufragar a alma Exatamente e ajudá-los. Este é o mundo em que vivemos. Muito bem. Vamos então ao Evangelho. Ao Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada, e passado esse tempo, sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados, e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Manuel, o diabo é como uma mosca. Não deixa, não sai. Jesus dizia: sai daqui, mosca. Estás-me a tentar, estás-me aqui a chatear. E ele vinha do outro lado. Ele é persistente. Pois aqui diz que Jesus sofreu muitas tentações, não é? A tentação como ocasião de graça. Ou não de pecado. Se nós resistimos. Porquê é que a Igreja põe estas tentações de Jesus no começo da Quaresma? Todos os anos, no começo da Quaresma, vêm as tentações de Jesus. Não sei, acho que as tentações que Jesus passa é para nos dizer que a vida neste mundo vai ser cheia de tentações. E quantas vezes nem sequer nos apercebemos que é uma tentação. E aqui diz que ele foi lá conduzido pelo Espírito. Foi o Espírito. O Espírito Santo queria que Jesus fosse tentado. E faz sentido. Se nós os humanos somos tentados a toda a hora, cai-nos bem a nós saber que o Filho de Deus também foi tentado. E muito mais do que nós. Sim. Não, a gente às vezes fica aborrecidos com as tentações que nos vêm. E nós pensamos, depois de tantos anos na vida cristã ainda tenho estas tentações. Santa Catarina de Sena, que aos 19, 20 anos já estava assim na última morada, digamos, no ponto mais alto, digamos, do caminho para Deus, ela teve tentações horríveis nisso, especialmente contra a castidade. E os demónios fizeram tudo para que ela fosse tentada terrivelmente. E nós queremos ter uma vida fácil, sem tentações, não é?
E é interessante como Jesus as venceu. Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, interpretando a palavra de Deus como ela deve ser interpretada, não é? Para aquela ocasião. Para aquela ocasião. Mas o perigo disto é que o diabo também sabe a palavra de Deus. Ele também usou a palavra de Deus para ver se levava Jesus a cair. Exatamente. E isso faz-nos pensar, não é? Yeah. Porque nós podemos até ler a palavra de Deus e meditá-la, mas no fundo nunca deixar que o eu se renda a Deus na obediência. Yeah. E depois somos um péssimo contra-testemunho. Yeah. Quando pessoas ligadas à igreja, e aqui está a coisa, pessoas, por exemplo, que dão a comunhão na igreja, e depois lá fora falam mal dos outros, mexericam, e fazem isto e aquilo, fazem muito mal ao reino de Deus, não é? Yeah. Eu ia para dizer, aí há muitos anos trabalhava em Interlock, lá no B&R Surplus, e o Bill Garcia dizia, o meu patrão, lá o patrão, ele dizia-me, o diabo também anda com a Bíblia na mão. Ele também sabe. O diabo sabe bem a Bíblia. E a gente vê que ele sabe. E a gente vê que às vezes os nossos cristãos não sabem. O Papa bom estímulo para a gente aprender também. O Papa Francisco tem feito uma crítica radical, não aos de fora da Igreja, mas aos cristãos, de modo particular ao ministério ordenado. A respeito de quê? De tudo, da simplicidade de vida, de viver em Cristo, procurar em Cristo, em vez das honras, em vez O Papa tem feito uma crítica radical à liderança na Igreja. E isso tem sido bom. Yeah, mas tem pisado muita gente. Eu ouvi dizer que ele foi uma vez ao parking lot lá do Vaticano e vi carros bons e depois falou nisso, que isto é um escândalo. Padres que têm Mercedes-Benz e que têm os carros mais bonitos, e um padre tinha sido ordenado havia pouco tempo e era de famílias ricas e a família ofereceu-lhe um Mercedes-Benz e ele, depois daquilo, foi vendê-lo e trocar por outro mais simples, um carro mais simples. Só o Papa não poupa ninguém, nem sequer Claire. Nem... Olha, eu tenho comprado carros usados. Yeah. Mas mesmo os bispos, chamou alguns bispos de aeroportos, andam sempre a passear, não é bem a passear, mas a viajar. De reunião em reunião. Tem que ir para aqui, tem que ir para... Andam sempre no aeroporto, para trás e para dentro. E o Papa a chamar-lhes bispos de aeroporto, que devem estar na sua diocese com o seu povo, etc. Sim, senhor. O que é que isto tem a ver com a Quaresma? Pois, a palavra diabo quer dizer aquele que divide. Toda a pessoa que divide a amizade das pessoas é de uma forma também diabo. Quando eu crio divisões na minha família, eu sou um diabo. Quando eu não uno os outros e não sou elo de união na igreja, eu sou um diabo. Todas as vezes que as minhas palavras ferem alguém que depois se afasta da igreja, eu sou um diabo. Só dou mais testemunho devido à igreja. Yeah. Nesta altura em que estamos, o primeiro domingo da Quaresma, e eu ao ver as tentações, a gente deve pôr mais ênfase neste dia nas tentações ou no facto de que Jesus se retirou e procurou tempo para si e para analisar a sua vida espiritual, a sua caminhada, a sua jornada e a ver o que é que podia fazer? Será que isso também tem alguma coisa a dizer-nos para a Quaresma? Não, para mim é o seguinte, quando nós nos afastamos para a oração, muitas vezes também temos grandes tentações na oração, podemos ter, não é? Claro. Quantas vezes ressentimentos aparecem antigos, que a gente disse, parecia que já tinha perdoado aquela pessoa e estamos a rezar e de repente aquela pessoa aparece, não é? Eu, por acaso, tenho uma lista na minha pasta, na minha binder de oração. Se alguma pessoa me aparece e esticou o pescoço no meu passado, que eu tenho qualquer coisa ainda de mágoa, eu rezo por aquela pessoa até que isso desapareça. Não é? Mas sei lá como eu não me tenho nessa lista. Mas isso é uma coisa boa. A gente, quando fala mal de alguém ou que alguém nos pisa e a gente tem um certo ressentimento, a gente deve rezar por eles. Isso é uma ideia boa. Em vez de falar deles.
E, olha, isso é um bom exemplo para a quaresma. Só o resto da quaresma, sem pensar mal de alguém, eu tenho que rezar por ele. Isso é um bom plano. É exatamente isso. Quando alguém me diz, ó Sr. Padre, eu tenho dificuldade em perdoar esta pessoa que me fez isto e aquilo, já rezaste pela pessoa? Oh, eu não quero rezar por aquela pessoa. Ei, tu não vais ser curado e não te vais libertar, a não ser que rezes por aquela pessoa, que queiras para aquela pessoa o mesmo que queres para ti. Isto é a forma da libertação que o Senhor tem. Não é? E, aliás, quando o Senhor diz que a gente deve perdoar até mesmo aos nossos inimigos, a gente, no fim de contas, está a fazer bem a nós próprios. Porque quando odiamos alguém, a gente leva um peso. O ódio é como um veneno que cai para dentro. E mata é quem o leva o veneno. É exatamente Na mata não é o outro. O mata é quem o leva. E quando Jesus diz, perdoai os vossos inimigos, a gente está a fazer bem a nós próprios. Eu fazia uma proposta que nesta quaresma nós examinássemos a forma que falamos dos outros na sua ausência. Isto é uma tentação que todos nós temos e que com frequência caímos, tanto padres como leigos, e realmente, se a gente se calar quando alguém nos ofende e rezar por aquela pessoa, aos olhos de Deus, nós temos muito mais mérito e podemos até ajudar muito mais os nossos entes queridos no purgatório quando oferecemos isso por eles, calamos e rezamos pela pessoa. Tem muito mais saúde. Olha, eu vou fazer isso um plano desta quaresma. Ótimo. Eu quando passo por um homeless, a guiar ou a pé ou de qualquer maneira encontro um homeless, eu sempre rezo por essa pessoa. E é um costume que eu adquiri. E vou agora ver se adquiro esse. Mas é muito mais fácil rezar por ele do que ir pô-lo num hotel, não é? Mas a pessoa pode fazer as duas coisas, não é? Mas também não vou agora falar mal de alguém para depois poder rezar. Eu posso falar mal dele que depois vou rezar. Vou rezar por ele. Isso não. Ou bem, caros amigos, olha, acabou-se-nos o tempo. Foi um grande prazer termos o Padre Manuel connosco, agora nos últimos 3 programas que fizemos. Hoje é o último dos 3. A gente agradece a ele a sua presença e a vocês também. Agradecemos a vossa presença, estar connosco nestes últimos 30 minutos. Obrigado também. Obrigado, boa noite e adeus. Adeus a todos.